Olá, povo de Deus, 14º domingo do tempo comum, 7 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 2, de 2 a 5, segunda carta aos Coríntios 12, de 7 a 10 e Marcos 6, de 1 a 6. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até ao dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar. E tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Ezequiel foi um profeta e era de família sacerdotal e exerceu o seu ministério na Babilônia junto dos exilados judeus. O profeta fez parte de um grupo de exilados que, em 597, chegaram à Babilônia após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Ezequiel preocupou-se em destruir as falsas esperanças dos exilados, convencidos de que o exílio terminaria em breve e que iam poder regressar rapidamente à sua terra, e em denunciar a multiplicação das infidelidades a Javé por parte desses membros do povo judeu que escaparam ao primeiro exílio e que tinham ficado em Jerusalém. Nosso texto faz parte do longo relato da vocação de Ezequiel. Ezequiel 1 a 3, 27. O episódio de hoje é situado no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, e seria um erro interpretar este relato como informação biográfica. Trata-se antes de mostrar com a linguagem da época e utilizando os processos típicos da literatura da época, que o profeta recebeu uma missão de Deus e que fala e atua em nome de Deus. E sua mensagem é dura e forte aos judeus no exílio, que tinham cabeça dura, eram rebeldes. Por isso ele diz um oráculo do Senhor: quer escutem, quer não, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Estamos na terceira parte da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde vemos que é um tempo de relações conturbadas entre Paulo e os cristãos de Corinto. Paulo é criticado por alguns membros da comunidade que não aceitaram suas palavras na primeira carta aos Coríntios, onde ele reprovou o comportamento deles. E, aborrecidos com Paulo, começaram uma campanha difamatória contra o apóstolo. Essa campanha foi instigada por certos missionários itinerantes procedente das comunidades cristãs da Palestina, que se consideravam representantes dos 12
e que minimizavam o trabalho apostólico de Paulo. Paulo não foi para o confronto, mas assumiu suas fraquezas e as entendeu que elas o ajudavam a conter qualquer pretensão de soberba de sua parte, e fez uma das experiências místicas mais bonitas, a de perceber que a graça de Deus lhe bastava para suportar todas as vicissitudes e se sentir forte na fraqueza. Marcos 6, de 1 a 6, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria povoados das redondezas, ensinando. Quando Jesus deixou sua terra, não tinha as más companhias de quando voltou. Imaginemos Jesus chegando à sua terra, sendo acompanhado de pessoas rudes, pecadores, mal vestidos. Aí, como qualquer leigo judeu, entra na sinagoga e começa a ensinar. Como ele pode pretender nos ensinar? Alguns, porém, estavam admirados com sua sabedoria e também pela fama dos seus milagres. E logo apelam para a sua origem simples e bastante conhecida deles, para se escandalizarem. O que mais escandaliza os seus conterrâneos é a sua origem. Ser de Nazaré já era desprezível, mas ser filho de carpinteiro também não contava muito. O fato de Jesus ser uma pessoa simples, conhecida por todos os habitantes do local, é motivo para não dar crédito às suas palavras, ainda que elas sejam pronunciadas com muita autoridade. O preconceito fala mais alto, e eles vão se fechar à boa nova, vão se esquivar de Jesus e de seus ensinamentos. A ideologia dominante espalhava que a Galileia era terra de pagãos e de gente desprezível. O pior é que os próprios galileus estivessem convencidos de que do meio deles não poderia sair nada que valesse a pena. Nem mesmo os da família de Jesus lhe compreenderam e acolheram. Queriam até agarrá-lo, dizendo que ele estava louco. Por isso, Jesus afirmou que um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Os galileus tinham a cabeça feita pelas elites da Judéia. Viviam com uma baixa autoestima. Jesus foi rejeitado, repetindo a história dos grandes profetas, como vimos na primeira leitura. Portanto, o oráculo do Senhor dirigido a Ezequiel em relação ao povo de sua época, quer escutem ou não, só mais tarde ficarão sabendo que houve entre eles um profeta, também vale para Jesus. Preconceitos contra pobres e pequenos se perpetuam na história e entre nós não é diferente. Um beijo no seu coração.